Nós estamos, numa série de mensagens falando a respeito da história da redenção, Como que a nossa redenção, a nossa salvação, Deus ele operou desde o início, lá de Gênesis até Apocalipse. Nós entramos, como podemos dizer, numa segunda temporada, onde agora nós vamos nos adentrar e ver com muita calma a respeito dos patriarcas, Os patriarcas que são Abraão, Isaac, Jacó e José. E hoje nós vamos ver um pouco da vida de Isaac, um trecho da vida de Isaac que se encontra lá em Gênesis 25, no versículo 19 até o versículo 26. E diz assim a palavra do Senhor: os descendentes de Isaac. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Aram, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Cumprindo os dias para que desse à luz, eis que achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo vestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Até aqui palavra do Senhor. O Senhor abençoe na leitura dessa palavra. Minhas irmãs, a história que nós acabamos de ler, ela é semelhante à de muitos casais de hoje em dia. Por quê? Muitos casais, eles sonham em ter filhos. Existem muitos casais que estão tentando anos e anos e não conseguem. Eles estão tentando, sonhando, têm a esperança, têm a tentativa, mas eles não conseguem ter filhos. E quando eles vivem esse momento, é um momento onde a esperança se mistura com a frustração. Porque ao mesmo tempo que eles têm esperança que um dia eles terão um filho, toda tentativa que é fracassada gera uma frustração no seu coração. E foi assim com Isaac e Rebeca. Eles eram herdeiros da promessa grandiosa. Você lembra? Aquela promessa que Deus fez a Abraão, que a sua descendência, seria abençoada. Deus abençoaria os seus descendentes. Então, eles são herdeiros dessa promessa. Mas, o que acontece aqui? Eles estão presos numa realidade. Uma realidade que aos olhos dos homens é humanamente impossível. Eles não têm ali uma solução para eles. E o que nós vemos? Que a luta deles é igual a nós. A luta deles é igual a nossa. Por quê? Porque aqui eles têm que lutar para continuar confiando em Deus, mesmo quando tudo parece dar errado. Quando os sonhos são adiados, quando as respostas demoram, quando os planos parecem fracassar. E é nesse momento, quando nós vivemos esse momento, um momento onde há essa crise, nós esperamos o agir de Deus e Deus ele não age. Nós esperamos uma resposta de Deus e Deus ele não, aparentemente ele não está agindo, não está respondendo. É neste momento que nós devemos ter calma. É nesse momento que nós devemos parar e lembrar de uma grande verdade que esse texto nos traz,
que Deus, Ele continua no controle. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à demora, Deus continua no controle. E é esse tema que eu queria dar para essa mensagem, falar sobre que Deus, Ele está no controle de toda situação, Ele é soberano. Eu não sei se vocês lembram, o livro de Gênesis ele é dividido em duas partes, né? A primeira nós vimos do capítulo 1 até o capítulo 11, e a segunda do capítulo 12 até o capítulo 50, que vai narrar, conforme eu disse no início, a história dos patriarcas. Nós sabemos que nesse momento aqui da vida de Isaac, Abraão já morreu. Abraão não está mais vivo neste momento. E agora, conforme eu também disse no início, Isaac ele está assumindo agora esse papel. Que papel? Ele é o eleito de Deus, ele é o portador da promessa. Mas a jornada dele começa com muitos desafios. Desafios que testam a sua fé. Ele passa por momentos que hoje nós chamamos de agonia da espera. Quando nós passamos por momentos difíceis, momentos que nos causam sofrimento, nós vivemos esse momento chamado agonia da espera, e era esse o desafio que Isaac e Rebeca eles estavam enfrentando. E esse desafio se divide em duas partes. A primeira parte é o fato de Rebeca não ter filhos. Ela era estéril, esse já era o grande desafio que Isaac e Rebeca eles enfrentaram. E o que aconteceu? Esse desafio, ao invés de Isaac recuar, desistir, reclamar, leva Isaac a orar. Diz aí a palavra do Senhor que ele ora durante 20 longos anos por sua esposa. E quando nós olhamos aqui para esse texto, né, ele fala assim, no versículo 21, Isaac orou ao Senhor por sua mulher. Essa expressão aqui que ele orou ao Senhor, traz a ideia que ele orou com intensidade por Rebeca. Ele orou com intensidade, ele orou continuamente, até que ela ficou grávida, né? Nós vemos que ela fica grávida de gêmeos. E, meus irmãos, quantos de nós já nos sentimos como Isaac e Rebeca? Orações que não são respondidas, planos fracassados. Nós vemos que Isaac ele orou durante 20 anos. E o que ele viu durante esses 20 anos? Nenhuma mudança. Isaac não viu nenhuma mudança, ele orava e orava ano após ano, e ele não viu mudança nenhuma, mas mesmo assim, ele continuava orando com intensidade. E sabe que esse texto nos ensina que nós precisamos orar, que nós precisamos aprender a orar com intensidade, nós precisamos aprender não somente a orar, nós precisamos aprender a lidar com a espera, que eu acho que é a parte mais difícil. Nós acostumamos com coisas rápidas. Nós vamos ao restaurante, nós queremos ser logo atendidos. Nós vamos em algum lugar, nós queremos ser atendidos no mesmo momento. Se nós ligamos para uma pessoa, nós ficamos perguntando por que essa pessoa não me atende. E às vezes nós trazemos essa impaciência para onde? Para o Senhor, para os nossos momentos de oração. E olhar aqui para Isaac, ver que ele orou durante 20 anos, sem esmurecer, nos leva também a olhar esse bom exemplo e falar, eu vou continuar orando. Mesmo sem ver resultado, eu vou continuar orando, perseverando em oração. É a história de muitas mães. Muitas mães oram incansavelmente. Se você olhar para a história, tem um homem muito importante na história da igreja chamado Agostinho. Diz que sua mãe, Ana, orou por ele durante 30 anos, para que houvesse a conversão. E aí quando ele se converteu, foi algo maravilhoso. E aí isso é contado nos livros de história, a respeito da perseverança
de Ana orando pelo seu filho Agostinho. E minhas irmãs, não foi somente esse desafio que Isaac e Rebeca enfrentou, né? O fato de eles não podem ter filhos, ela não podia ter filho, mas há o segundo desafio que nós encontramos no versículo 22. No verso 22, nós vemos que Rebeca, ela não entende, porque Deus ele vai lá e responde a oração, ela fica grávida, mas aí as crianças estão sendo geradas e ela não entende o que está acontecendo, porque elas mexem muito, elas mexem demais, eles estão mexendo, diz ali no versículo 22, os filhos lutavam no ventre dela. E então ela disse, né, se é assim, por que eu vivo? Ela não entendeu, ela questionou, por que isso está acontecendo comigo? Só que ela simplesmente questionou para as outras pessoas ou para si mesma. Ela foi falar com o Senhor, né? E o Senhor respondeu Rebeca, que é o versículo 23, o Senhor disse e revelou qual que seria o plano, por que aqueles dois bebês no seu ventre estavam em luta. Deus revela que havia ali duas nações, seriam dois povos, e um seria mais forte do que o outro, porém, Deus ele faz algo que confunde a lógica humana, ele diz que o mais velho servirá ao mais novo. E naquela cultura, o normal era o quê? Os primogênitos, eles terem a primazia, ou seja, eles seriam os novos cabeças da família. E agora Deus pega e inverte a lógica. Ele diz que o menor iria ser servido pelo mais velho. E aí nós vemos claramente, né, depois que essas crianças iriam nascer, e Deus ele estava escolhendo Jacó. Deus ele estava ali naquele momento fazendo algo oposto. Isso nos traz uma lição para a nossa vida. Porque às vezes a gente espera que Deus haja de uma maneira, e aí Deus vai lá e age de uma maneira que nos confunde. Fala, não, mas Deus era para agir dessa maneira, o normal é desse jeito, e aí Deus vai e faz de uma maneira que às vezes confunde. Por quê? Porque Deus ele não segue as regras humanas. Em alguns momentos ele age oposto às nossas expectativas. Mas avançando aqui, no versículo 24 e o versículo 25, narra então que esses meninos nasceram. Eles são gêmeos, os dois nasceram. Esaú nasceu ruivo, todo peludo, por isso ele recebe esse nome, Esaú, e o significado desse nome é alguém peludo, alguém que é todo coberto de pelos. E nasce também Jacó. E aí a luta fica bem clara, porque Jacó ele segura no calcanhar do seu irmão, simbolizando, né, que ele estava ali dentro do ventre, de fato, lutando. Não, como se ele falasse, eu quero nascer primeiro, eu que vou nascer primeiro. E quando nós vemos essa história, vemos a história de Esaú e a história de Jacó, nós vemos que, mesmo depois que eles já são adultos, eles vão ali lutar, né? Jacó ele vai ficar de olho na bênção do irmão, ele vai, de alguma maneira, querer comprar, e Esaú vai vender o direito de primogenitura. Depois nós vemos que Jacó ele vai enganar o seu próprio pai, vai enganar o seu irmão, para poder obter a bênção de Isaac, do seu pai. Então, a vida deles vão ser marcadas por lutas. E algo que vai nos surpreender, vai ser lá no capítulo 32, aonde nós vemos que Jacó, um homem que desde o ventre estava lutando, ele luta com Deus, e é naquele momento que a vida dele de fato muda, onde Deus muda o seu nome. Mas o texto aqui termina mostrando que Isaac, ele tinha 60 anos de idade quando seu filho nasceu. E olhando para toda essa história, os desafios que eles enfrentaram, nós vemos que hoje as pessoas também enfrentam esses desafios. Nossos desafios são semelhantes ao que Isaac e Rebeca enfrentaram. Da mesma maneira
nós enfrentamos nos dias de hoje o sentimento de impotência. Quantas situações acontecem, nós oramos, nós esperamos respostas imediatas e nada acontece. E o que vai acontecendo no nosso coração vai crescendo aquele sentimento de impotência. Eu não posso fazer nada, eu não tenho poder, eu não tenho capacidade de resolver essa situação. Hoje nós enfrentamos o medo do futuro. Nós ficamos pensando, o que será? O que será? O que Deus irá fazer? E esse sentimento nos leva muitas das vezes a confiar na força dos nossos próprios braços. Nós tentamos fazer as coisas da nossa própria mente, do nosso próprio querer. Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, em vez de depender de Deus. Mas voltando aqui ao texto, apesar, daquela demora, foram 20 anos de demora, até que os seus filhos nascessem, nós vemos que, felizmente, Deus ele agiu. Deus mostrou para Isaac que, apesar da demora, ele ainda estava no controle da sua vida. O texto mostra, como nós vimos, que Deus ele age com graça. Deus não precisava responder à oração, Deus não precisava dar nenhum filho para Rebeca, mas Deus ele ali decide responder à oração de Isaac, e como vimos, Deus ele concede que Rebeca, ela fica grávida. Essa foi a resposta de oração. 20 anos de oração trouxe, de fato, a concepção de Rebeca. E minhas irmãs, quando nós vemos isso, nós vemos que Deus ele não ignora nenhuma oração. Foram 20 anos. Talvez no coração de Isaac e de Rebeca, será que Deus está me ouvindo? Porque já se passaram tanto tempo. Imagina eles orando 1 ano e nada acontecer, 2 anos e nada acontece, 3 anos, até o momento que eles pensam, será que Deus está me ouvindo? 10 anos, 15 anos, 19 anos orando, será que Deus está me ouvindo? E quando nós vemos Deus respondendo, 20 anos depois, as suas orações, nós vemos que Deus ele não rejeita a oração do seu povo. Nós podemos orar, mesmo que ele demore em responder, mesmo que aos nossos olhos, a resposta dele seja demorada, nós devemos orar, minhas irmãs. Nós devemos buscar a Deus e ver que Deus ele não ignora o nosso clamor, nos incentiva a orar sem desanimar, como o nosso próprio Senhor Jesus nos incentivou a orar. Ele falou que nós deveríamos buscar a Deus, bater na porta, orar, mas sem desanimar. Mas não foi somente essa ação de Deus na vida de Isaac. Nós vemos que no versículo 23, Deus ele revela o seu plano antes do nascimento. Deus já havia escolhido a Jacó em resposta da oração que Rebeca ela faz. E aí ele fala, os meus planos para os seus filhos é que há 2 nações no seu ventre, o mais velho vai servir o mais moço. E o que isso nos ensina? Nos ensina que Deus ele não olha e não faz escolhas por causa dos méritos humanos, mas por soberania. Nós sabemos que ele escolhe Jacó, mas Jacó não era a flor que se cheira. Jacó não era perfeito, muito pelo contrário, ele engana o seu próprio pai, engana o seu irmão, mas Deus mesmo assim o escolheu, e Deus escolhe aquele que seria um enganador, e tudo isso para continuar a linhagem da aliança, demonstrando a sua soberania, e demonstrando que sua escolha é baseada na graça. E o apóstolo Paulo falou disso. O apóstolo Paulo ele fala desse momento dizendo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 9, no versículo 11 até o versículo 13, o apóstolo Paulo fala assim, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama.
Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Essa é a soberania de Deus. Deus havia amado e escolhido Jacó. E talvez a gente fale: mas Deus, isso é injusto. Como o Senhor pode escolher um? Eles não fizeram nem bem nem mal. Eles não tiveram nem oportunidade de fazer um mal para que você rejeitasse Esaú. Aí o apóstolo Paulo fala: se chama Deus de injusto? Mas Deus, ele é o olheiro, e ele do mesmo barro, ele pode fazer vasos para honra e vasos para desonra. O que nós vemos era que Deus estava cumprindo o quê? O seu plano, o plano de redenção. Por quê? Ele havia feito a promessa a Abraão, tinha passado essa promessa para o seu descendente, que é Isaac, e agora ele estava dando continuidade por meio da vida de Jacó. Jacó seria agora o descendente de Cristo. Quando você vai lá em Mateus e vê a descendência de Cristo, você vê lá o nome de Jacó. Deus, ele está ali cumprindo o seu propósito, o seu plano de redenção. E esse texto nos mostra que essa escolha de Deus por Jacó nos lembra que Deus, ele pode escolher, Deus pode usar até mesmo pessoas imperfeitas, pessoas improváveis, pessoas que nós muitas das vezes olhamos e falamos: eu acho que esse Deus nunca vai escolher, Deus nunca vai chamar. E muitas das vezes nos enganamos, porque Deus, ele tem a soberania e ele age muitas das vezes diferente da lógica humana. Isso aponta para a nossa eleição. A Bíblia fala que Deus nos escolheu quando? Antes de nós nascermos. Ele não nos escolheu quando nós dissemos: Deus, eis-me aqui. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4. E ele nos escolheu para essa salvação, uma salvação que é pela graça, uma salvação que nós não merecemos, uma salvação que o próprio Cristo, ele compra na cruz do Calvário, ele garante para nós. E minhas irmãs, esse texto nos traz algumas lições bem simples para nós caminharmos para o final. Primeira lição e aplicação para a nossa vida: nós devemos perseverar em oração. Não devemos desanimar. Isaac orou por 20 anos antes de ver a resposta. E nós devemos fazer isso. Devemos persistir, confiando que Deus, ele é soberano e ele tem um tempo certo para todas as coisas. Segunda aplicação, fala da eficácia da oração. A oração é um meio que Deus utiliza para cumprir os seus propósitos. Deus queria dar, de fato, o filho para Isaac e para Rebeca para cumprir o seu propósito. Mas o que ele usa? Ele usa a oração. Nos mostra que nós devemos orar, nós devemos buscar a Deus, porque talvez é por meio de uma oração, por meio de uma oração de 20 anos, que Deus, ele vai fazer algo. É assim que ele age, é assim que ele tem feito. E o que nós devemos fazer é confiar no tempo dele. Ele está agindo mesmo quando ele está em silêncio. E terceira e última aplicação desse texto nos fala do controle soberano de Deus. Deus já havia determinado que Jacó seria o escolhido, o eleito, mesmo antes do seu nascimento. Ou seja, Deus tinha um plano para a vida dele. E Deus tem um plano para a nossa vida. Nós não sabemos, às vezes, como será esse plano. Mas o que nós devemos fazer? Confiar na sua soberania. O que vai acontecendo na nossa vida, nós devemos olhar e falar assim: espera aí, Deus está no controle. Portanto, isso é plano de Deus para a minha vida. E eu vou confiar nele. Lembrar que a soberania dele não elimina também a nossa responsabilidade. Simplesmente posso ser irresponsável e falar: peraí, já que Deus é soberano, eu vou cruzar os meus braços e que seja o que Deus quiser. Como diz muitos, né? Deixa a vida me levar.
Mas quando olhamos para esse texto, nós vemos que não é assim que nós devemos agir. Nós devemos orar. Nós devemos confiar. Tem a soberania de Deus, mas também tem as nossas responsabilidades que Deus ele determina, que nós oremos e confiemos nele. Concluindo então, minhas irmãs, Deus está no controle. Deus ele não perdeu o controle. Deus ele escolhe quem ele quer, independente dos méritos humanos. Ele age de maneira sobrenatural para cumprir os seus planos. E por isso, ele requer de nós que nós reconhecemos a sua graça. E nós precisamos fazer isso, reconhecer a graça de Deus em nossa vida, viver de maneira grata a Ele, porque tudo que Ele tem feito na nossa vida, tudo que Ele já fez, e nós devemos viver com dedicação, com devoção a Ele, reconhecendo que as promessas de Deus se cumprem no seu tempo perfeito. Deus nos abençoe, Deus abençoe cada uma de vocês. Vamos orar, vamos aplicar esta palavra agora, orando ao Senhor, continuando pedindo a Ele, e que você coloque, mesmo às vezes por pensamentos, coloque seus pedidos diante do Senhor, coloque seu coração diante dEle, para que Ele possa ver e quem sabe esteja próximo o dia do agir dEle.